Neste ano de 2026, a temperatura do Oceano Pacífico disparou e o mundo inteiro está sentindo o impacto. Os meteorologistas confirmam, estamos no epicentro de um super El Niño. Mas, como o aquecimento de uma faixa isolada de água no oceano dita se a sua cidade vai enfrentar tempestade, se a floresta vai queimar ou porque a sua conta do mercado ficou muito mais cara. Eu sou o Boco e no Top 10 de hoje vamos entender a verdadeira anatomia desse colapso climático em cadeia. Vamos para a lista. Neste exato momento, o nosso planeta está sob vigilância constante. Redes de satélites e boias oceânicas de última geração monitoram a temperatura e o clima global 24 horas por dia. E foram exatamente essas ferramentas que acenderam um alerta vermelho nas últimas semanas. As instituições de maior autoridade no assunto, como a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e a Organização Meteorológica Mundial, detectaram que a temperatura das águas da região equatorial do oceano está subindo de forma rápida e contínua. Todos os modelos matemáticos apontam para a formação iminente de um super El Niño. Você provavelmente já ouviu esse nome na televisão, quase sempre ilustrado por imagens de cidades alagadas ou safras destruídas pela seca. O grande problema é que as notícias costumam cobrir os desastres sem explicar a origem deles de maneira lógica. Por isso, antes de falarmos sobre inflação nos alimentos ou mudança nos ventos, nós vamos dar um passo atrás para compreendermos o peso do alerta de 2026 e por qual motivo a palavra super acompanha esse fenômeno. Precisamos entender a mecânica original da Terra. Só percebemos a gravidade de uma falha quando conhecemos o funcionamento normal de todo o sistema. Para entender a anomalia que está mobilizando os cientistas, vamos olhar para o padrão de equilíbrio da natureza. Pense no Oceano Pacífico. Uma massa de água tão colossal que todos os continentes do mundo caberiam dentro dele com folga. Em condições climáticas normais, o nosso planeta conta com um sistema muito eficiente de circulação de ar na região da linha do Equador, conhecido como ventos alísios. Eles atuam como correntes contínuas de ar que sopram dia e noite em uma única direção. Nascem perto da costa da América do Sul e seguem pelo oceano em direção à Indonésia e à Austrália. Durante o ano, a intensa radiação solar da região equatorial aquece fortemente a superfície do mar. No entanto, graças aos ventos alísios, essa camada de água quente não permanece estagnada. O vento atua como uma força motriz, empurrando constantemente essa água aquecida para o outro lado do mundo, onde ela se acumula na costa asiática. Ao mesmo tempo, aqui no litoral da América do Sul, acontece uma compensação física. Como a água da superfície foi deslocada pelos ventos, uma quantidade imensa de água profunda, extremamente gelada e rica em nutrientes, emerge do fundo do mar para a superfície. Esse movimento contínuo de empurrar água quente para a Ásia e puxar água gelada para as Américas é o que regula o clima continental e mantém o balanço térmico do planeta em total estabilidade. Tendo essa engrenagem planetária em mente, torna-se muito mais fácil compreender o problema atual. O fenômeno que assusta o mundo acontece exatamente quando esse grande sistema de ventilação natural apresenta uma falha.
de tempos em tempos, impulsionados por variações complexas na pressão atmosférica, os ventos alísios perdem a sua força. Eles enfraquecem e, em eventos mais agudos, chegam a cessar quase completamente. Quando isso acontece, a dinâmica oceânica entra em colapso. Aquele sistema que retinha bilhões de litros de água morna no oeste do Pacífico perde a sua barreira principal. Sem o vento soprando de leste para oeste, a gravidade e as correntes marítimas assumem o controle. Aquela verdadeira montanha de água quente represada na Ásia inverte o seu fluxo e começa a se deslocar lentamente de volta à América do Sul. Como os ventos diminuíram e a radiação solar continua intensa, o oceano se transforma em uma extensa superfície de água aquecida e estagnada. Essa camada espessa de calor cobre o mar e funciona como uma tampa, bloqueando totalmente a ascensão daquela água gelada que costumava subir das profundezas, lembra? A refrigeração natural do planeta é desligada. Essa imensa massa de água aquecida represada do nosso lado do globo pela ausência dos ventos é o que a ciência classifica como El Niño. Entender que o El Niño é o acúmulo superficial de água quente devido à falha dos ventos é a base do fenômeno. Mas o que diferencia um ano de anomalia leve deste cenário dramático diagnosticado para 2026? A resposta está nos registros dos termômetros marinhos. As redes de monitoramento avaliam a temperatura do mar diariamente. Em eventos de El Niño, considerados fracos ou moderados, a água costuma registrar um aquecimento de cerca de 1 grau Celsius acima da média histórica. E apenas 1 grau já é suficiente para alterar regimes de chuva e afetar a agricultura. A gravidade extrema, no entanto, é declarada quando os equipamentos comprovam que a anomalia cruzou a marca dos 2 graus Celsius ou mais. Uma variação de 2 graus pode parecer pequena na nossa rotina diária, mas quando aplicada a uma massa oceânica maior do que as superfícies terrestres somadas, a matemática da energia se torna assustadora. A quantidade de calor necessária para aquecer todo o Pacífico em 2 graus é monumental. É um nível de energia térmica inimaginável acumulado nas águas. Quando esse limite de energia armazenada é ultrapassado, o evento adquire oficialmente a classificação de Super El Niño. O oceano atinge um ponto de saturação térmica tão alto que se torna incapaz de reter essa energia, passando a transferi-la diretamente para a atmosfera terrestre. Isso nos leva a um questionamento fundamental. Como o aquecimento de uma faixa oceânica a milhares de quilômetros de distância consegue redirecionar as chuvas que deveriam cair na sua região? A explicação reside na forma como a água e o ar interagem. Com as temperaturas do Pacífico superaquecidas pelo Super El Niño, a taxa de evaporação da água do mar aumenta drasticamente. O oceano passa a ejetar um volume colossal de vapor e ar quente para a atmosfera. Pelas leis da termodinâmica, o ar quente é menos denso e, portanto, sobe rapidamente. Esse processo cria gigantescas colunas verticais de calor que alcançam as camadas mais altas do nosso céu. É na alta atmosfera que circulam as correntes de jato, que funcionam como rodovias invisíveis de ventos fortíssimos, responsáveis por conduzir frentes frias e sistemas de tempestades ao redor do planeta. Quando aquela imensa coluna de ar quente vinda do Pacífico atinge essas correntes de jato, ela age como um obstáculo físico, uma verdadeira barreira topográfica feita de ar. O trajeto natural dos ventos globais é forçosamente desviado. Uma massa de ar úmido, que
normalmente cruzaria a região norte do Brasil para abastecer reservatórios, acaba sendo empurrada para uma rota completamente distinta. O aquecimento do mar modifica a circulação da atmosfera, reescrevendo o mapa global de chuvas. Quando esses grandes corredores de vento são redirecionados, as consequências incidem diretamente sobre a geografia dos continentes. No Brasil, devido à nossa vasta extensão territorial, a resposta ao fenômeno transforma o país em uma verdadeira gangorra climática. A mesma alteração atmosférica provoca extremos climáticos severos e opostos, punindo de formas distintas o sul e o norte da nação. A barreira de ar formada pelas anomalias no Pacífico gera um bloqueio atmosférico sobre a América do Sul. As frentes frias que naturalmente avançariam da Argentina em direção ao sudeste e centro-oeste perdem força para romper esse bloqueio. Como resultado, sistemas carregados de umidade estacionam. A região sul e partes do sudeste brasileiro ficam presas sob essas áreas de instabilidade, recebendo volumes de precipitação implacáveis durante semanas ininterruptas. O solo satura, os rios transbordam e presenciamos os desastres urbanos, inundações extensas, deslizamentos de encostas e destruição de infraestruturas logísticas críticas. No extremo oposto dessa gangorra, as regiões norte e nordeste lidam com a privação absoluta. Com as colunas retidas no sul do país, os grandes corredores de umidade deixam de abastecer a bacia amazônica e o sertão. Onde antes chovia com regularidade, instala-se um período de estiagem severa e prolongada. Cursos d'água essenciais secam até o leito de barro. A navegação comercial e de subsistência é paralisada e o bioma entra em estresse hídrico. A mesma engrenagem meteorológica responsável pelo excesso hídrico que devasta uma cidade no Rio Grande do Sul é a que condena o interior nordestino a uma seca inclemente. As perturbações geradas por esse sistema ultrapassam os limites da meteorologia e atingem o pilar da nossa subsistência, o agronegócio. O desequilíbrio de um super El Niño gera um efeito cascata imediato que reflete no custo de vida de toda a população. O Brasil é um dos maiores fornecedores globais de alimentos e as nossas áreas agrícolas mais produtivas estão diretamente na linha de frente dessas anomalias. Nas planícies férteis da região sul, o excesso contínuo de chuva inviabiliza as safras. Lavouras vitais de soja, trigo e arroz ficam submersas e apodrecem no campo, impedindo até mesmo que as máquinas agrícolas realizem a colheita no solo encharcado. Em contrapartida, no centro-oeste e na faixa produtiva do nordeste, a ausência de chuvas causa estresse térmico severo. As lavouras de milho ressecam precocemente, a produção hortifruti é dizimada e as áreas de pastagem, fundamentais para a pecuária bovina, perdem a sua viabilidade nutricional. Quando consolidamos as perdas agrícolas causadas pelas inundações no sul e pela estiagem no norte, o volume total de alimentos disponíveis no mercado, despenca. A demanda de consumo diário da população permanece a mesma, mas a oferta de produtos encolhe drasticamente. Pela regra básica da economia, o valor dos insumos sobe. Produtos fundamentais da cesta básica sofrem reajustes expressivos. A anomalia térmica no Oceano Pacífico atua diretamente sobre os custos de produção, cobrando o seu impacto toda vez que um consumidor finaliza as suas compras. A entender, eu e você.
Além do forte impacto socioeconômico, a desregulação climática configura um cenário propício para o avanço de ameaças biológicas nos centros urbanos. A variação descontrolada do tempo promove as condições ambientais exatas para a proliferação de doenças endêmicas, gerando surtos epidêmicos que sobrecarregam a infraestrutura de saúde pública. O Super El Niño altera o microclima das cidades, promovendo longos períodos de calor abafado, que são frequentemente interrompidos por chuvas torrenciais. Esse cenário de precipitações intensas seguidas de temperaturas elevadas resulta no acúmulo de água limpa e parada em áreas residenciais. É o ambiente biológico ideal para a reprodução massiva do mosquito Aedes aegypti, vetor responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. O fator agravante reside na influência da temperatura sobre o ciclo de vida do inseto. Em um clima com temperaturas médias regulares, as larvas do mosquito exigem um prazo maior para o amadurecimento. Entretanto, sob condições de calor extremo e contínuo, a incubação biológica se acelera. O ciclo reprodutivo do vetor encurta de forma dramática, permitindo que a população de insetos se multiplique velozmente em poucos dias. Essa infestação agressiva resulta no aumento abrupto das infecções, levando hospitais e postos de atendimento ao limite de sua capacidade operacional em curtos intervalos de tempo. Você entende o que isso quer dizer? O colapso na saúde municipal durante esses períodos tem uma ligação direta com a elevação térmica global. Diante de uma liberação tão massiva de energia, de enchentes severas e estiagens extremas, é importante ressaltar que o oceano possui limites operacionais. O Pacífico não consegue reter esse excesso térmico de modo indefinido sem que o próprio sistema terrestre procure restaurar a sua estabilidade. A natureza dispõe de mecanismos de compensação termodinâmica. O resfriamento que atua como resposta direta ao El Niño é conhecido cientificamente como La Niña. O desafio climático está no fato de que o planeta, ao tentar reequilibrar o seu sistema, frequentemente oscila para o extremo oposto. Para corrigir a anomalia inicial, os ventos alísios que haviam perdido a força retomam a sua dinâmica. Contudo, eles ressurgem com uma intensidade muito superior ao normal. Essas correntes de ar passam a varrer a superfície do oceano de maneira agressiva, empurrando toda aquela lâmina espessa de água aquecida de volta para a região asiática. Esse deslocamento violento de água da superfície abre espaço no litoral da América do Sul para a ressurgência em larga escala. Uma quantidade monumental de águas profundas e extremamente frias emerge rapidamente à superfície do oceano. Esse resfriamento severo e atípico das águas equatoriais é o que define o evento de La Niña. Analisar esse fenômeno evidencia que a dinâmica terrestre opera em um pêndulo, oscilando do superaquecimento para um resfriamento agressivo. A cada movimento desse ciclo, os padrões de umidade são invertidos, realocando drasticamente as regiões que sofrerão com o excesso hídrico ou com a falta dele nos anos subsequentes. O contínuo balanço entre aquecimento e resfriamento oceânico faz parte da evolução geológica da Terra. Contudo, o aspecto que torna o alerta de 2026 motivo de profunda inquietação para a comunidade científica é que a ocorrência atual não opera de maneira isolada. O Super El Niño desta década colide diretamente com as consequências do aquecimento global antropogênico, ou seja, aquele causado pela ação humana. No último século, o avanço industrial,
A queima contínua de combustíveis fósseis e o desmatamento elevaram a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O planeta estabeleceu um novo padrão basal de temperatura significativamente mais quente. Quando o Super El Niño manifesta sua força atualmente, ele sobrepõe a sua colossal liberação térmica natural a um ambiente que já retém calor de forma artificial. Essa interação amplifica a severidade de todos os eventos climáticos descritos anteriormente. A grande preocupação nos painéis de climatologia hoje foca no limite de resiliência dos oceanos. Se a temperatura global continuar em ascensão, existe o risco matemático de o oceano perder a capacidade de promover o resfriamento característico da fase La Niña. Se o mecanismo de compensação térmica entrar em falência sistêmica, o planeta poderá ser forçado a um estado crônico de aquecimento. Isso alteraria as zonas de habilidade do globo, transformando biomas produtivos em áreas áridas e forçando deslocamentos populacionais em larga escala em busca de recursos hídricos. Compreender as engrenagens do El Niño deixou de ser apenas um exercício de meteorologia, tornou-se um pré-requisito para entendermos a urgência de mudarmos o nosso impacto ambiental antes que o equilíbrio climático se rompa de maneira definitiva e irreversível. E na sua região? Como essas mudanças têm se manifestado ultimamente? Conta pra gente. O calor tem atingido novos recordes ou as chuvas estão se concentrando de forma fora do normal? Deixe as suas observações aqui nos comentários, seja franco com a gente. Inscreva-se no canal Top 10 para continuar acompanhando essas análises e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas compreendam a ciência que rege o nosso cotidiano e ajudem a mudar esse cenário. Porque a mudança individual causa uma mudança global. Até o próximo vídeo.